meu povo, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma palavrinha, uma explicação melhor, mais aprofundada sobre uma palavrinha que algumas pessoas podem ter ouvido, outras não, e essa palavra é procrastinação. Sim, esse tema, gente, é um tema muito importante, principalmente na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, tá bom? E chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos para vocês. Primeiro de tudo, para vocês entenderem um pouco mais aprofundado sobre essa palavra, vocês precisam entender o significado dela. E o significado dessa palavra nada mais é do que o famoso deixar para amanhã. Isso mesmo. Quando uma pessoa ela deixa as coisas para amanhã, deixa as coisas para depois, ela acaba se procrastinando. Agora, o que isso tem a ver com o fato da sua vida com Deus? Não é só a questão de você deixar as coisas de Deus para depois, mas é a questão dessa palavrinha, vamos dizer assim, ser um pecado. Isso mesmo. Gente, procrastinação é um pecado. Você fazer o ato de procrastinar é um pecado. Você deixar as coisas para amanhã é um pecado. Porém, existem dois tipos de procrastinação. A procrastinação com preguiça e a procrastinação sem a preguiça. E qual é a diferença das duas? É que quando você faz algo, só que você tem um motivo para não fazer aquele algo, ou para deixar aquele algo para amanhã, quando isso não se torna uma preguiça e você acaba procrastinando, mas essa procrastinação não é um pecado na sua vida. Isso não se torna um pecado para você. Já quando você faz aquilo com preguiça, sem ânimo, com desânimo, algo do tipo, você sim está procrastinando e isso é um pecado. Você está cometendo pecado. Claro que além de eu apontar para vocês aqui a diferença e o que é procrastinação, eu vim aqui trazer para vocês 4 métodos, 4 dicas para você parar de vez de procrastinar, tá bom? Então vamos para o primeiro. O primeiro método nada mais é do que você pontuar as coisas e decidir quais são as mais importantes, quais são as poucas importantes e quais são as médias. Claro que você não vai deixar de fazer as poucas importantes ou as médias, mas você começando a enumerar o que são mais importantes, quais são as tarefas mais importantes para você que está me assistindo fazer, aí já vai ajudar muito mais, né? Porque aí você vai ter prioridades, você vai priorizar as coisas que são mais importantes para você fazer. O segundo ponto nada mais é do que uma experiência, vamos dizer assim, né? Um método que esse senhor que tá aqui aparecendo na tela e que tá aqui do lado, ó, que tá aqui do lado, ele resolveu fazer isso na década de 80 e deu super certo. E fazer o que, Laísa? Simples. Você vai escolher a tarefa mais importante, uma tarefa, pode ser até para outras tarefas também, tá bom? Você vai pegar essa tarefa, vai fazer durante 25 minutos essa tarefa, depois vai descansar 5 minutos e depois vai voltar esses 25 minutos depois de novo e assim por diante, tá bom? O que vocês não podem fazer de forma nenhuma, ó, atenção, hein? O que vocês não podem fazer é esses 5 minutos ficar se prolongando, né? Ser mais de 5 minutos, tá? Porque senão nosso cérebro, gente, ele é muito enganoso, tá? E quando você faz uma coisa, uma experiência aqui, vamos dizer assim, quando você faz algo, né, uma rotina durante 21 dias, o seu cérebro passa a aderir isso como rotina. Mas a partir do momento que você dá um deslize ou algo do tipo, algo que para o seu cérebro vai ser algo bom para ele, isso acaba te prejudicando, e principalmente nesse método, chama Pomodoro, tá bom? Então, fica a dica. Bom, o terceiro método e penúltimo método que eu vim trazer para vocês é a questão de metas, de foco, de algo que vai te trazer comodidade, vamos dizer assim.
tá? O que seria isso? Gente, quando você tem um método, quando você tem um foco, quando você tem algo que vai te trazer felicidade, é muito mais fácil de você aderir isso, de você concluir. Você tem uma tarefa de um trabalho super importante para você, tá? Vamos pensar nisso. Ou então você que tá aí, que não trabalha, mas que estuda, você tem um trabalho de faculdade ou algo que você precisa fazer muito. Só que você tá com preguiça, não quer fazer nada disso. Quando você determina o objetivo, quando você determina um método, você determina uma motivação para você fazer isso, isso se torna algo muito mais fácil, muito mais tranquilo para você fazer. Bom, voltando nesse exemplo que eu falei para vocês. Vocês têm um trabalho do emprego de vocês ou vocês têm um trabalho de faculdade. E isso é algo muito importante, só que você está com preguiça de fazer, você não quer fazer isso. Para você concluir isso com êxito, você precisa de uma motivação. Essa motivação você vai criar na sua mente. Por exemplo, no seu trabalho, esse trabalho que você vai fazer, por exemplo, e os outros trabalhos que você vai fazer com o tempo, isso vai acabar te promovendo. Ou pelo menos o seu chefe vai aumentar o seu salário. Entendeu, mais ou menos? Já a questão de você ser um estudante e tudo mais, você fazendo isso, você vai se livrar de uma vez por todas dessa matéria chata que você não tá aguentando mais fazer na faculdade ou na sua escola, enfim. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Quando você tem algo determinado, quando você tem uma motivação certa, você consegue concluir os seus trabalhos com êxito e com perfeição. Bom, quarto e último método para vocês, tá? Gente, esse método é um método assim que provavelmente vocês já devem ter ouvido milhares de vezes, mas é bom repetir, é bom reafirmar isso, principalmente para as pessoas que gostam das coisas muito perfeitinhas, muito certinhas, vamos dizer. Não estou falando que isso é errado, tá? Muitas vezes ser muito mais certinho, ser muito mais perfeitinho é muito melhor do que ser desorganizado, bagunçado. Sim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quando as pessoas são muito perfeccionistas, elas acabam esquecendo de fazer ou acabam desanimando de fazer. Por exemplo, quando sempre dão um trabalho para ela e não fica do jeito que ela quer, ela acaba depois dizendo, não, vou fazer mais esse trabalho não, porque não vai dar, porque não, sabe? E ela acaba procrastinando em relação a isso. Isso acaba sendo algo ruim para ela, sabe? E muitas vezes a gente quer ser perfeito, até em relação às questões de Deus, mas a gente esquece que nós não somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E isso acaba nos prejudicando, a gente acaba desistindo de fazer a obra do Senhor, a gente acaba desistindo de fazer muitas coisas que Deus pediu pra gente fazer. Então isso acaba prejudicando mesmo a gente, sabe? Então é melhor fazer com um ou outro defeito, até porque um projeto, né? Quando você tem um projeto, para ele ser corrigido, né? Corrigindo os defeitos dele, ele precisa sair do papel, então é melhor você fazer do que não fazer, entendeu? Do que fazer perfeito, do que fazer as coisas que vai te frustrar, fazer as coisas que vai fazer você desistir, tá? Então isso, tudo que eu falei até agora não é só a questão das questões ou pessoais ou das questões religiosas, mas envolve muita coisa. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, compartilha, manda pra geral, que tá vendo muito conteúdo legal por aí, tá bom? E, claro, gente, se inscreve aqui no canal, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo de tudo o que tá acontecendo por aqui, tá bom? E é isso. Beijo pra vocês e tchau!